Eu conheço Mirabela, eu namorei uma menina de lá há um tempão. Os pais dela eram de Quem lá. foi a doida? Conta aí que eu conheço todo mundo aqui. Ah, pronto. Conta aí, Agora Júnior. pronto, agora pronto. É sério? Fala o Ah, nome os da pais. menina. Peraí, deixa eu só pegar um negócio aqui. Os pais dela eram de lá. Conheço aqui as quebradas tudo ali. Que é bom, viu? Adoro Mirabela. Ah, quieta, menino. A festa de agosto e a vaquejada daqui é tudo. Quieta, faz Amo. frio demais. Faz frio demais. Pena que esse ano, Faz frio demais. pena que esse ano não vai ter nada. Tô fora. Fala aí o nome da menina. Ai, ai, ai. Bruno de matemática já namorou com uma menina daqui também. Ai, ai, ai. Não perde tempo, não, mano. A quem namorou eu conheço. A que eu namorei você não conhece, não. Graças a Deus. Quem te garante conhece todo mundo aqui, meu Ei, filho? ei, desliga esse microfone aí e para de noite agora, as meninas. Todo mundo já entrou aí, gente? Já entrou todo mundo aí? Cadê o infeliz do Gabriel? Cadê Gabriel? O Gabriel, vou escovar. João Pedro quer fazer café. Tem base aí um trem desse? Galera, acho que aqui já deu tempo, né? Que a coordenação a gente esperá-los. Então vamos começar essa história aqui. Gente, bom dia a todos. Vocês devem estar cientes que, de acordo com a recomendação da coordenação, essas próximas semanas nós utilizaremos para fazer revisão. Desde o início do ano, desde o mês de fevereiro, nós começamos a fazer já uma revisão da matéria do ensino médio. A distribuição do conteúdo Bernoulli deixa a cargo do terceiro ano, basicamente, uma revisão de tudo que vocês viram no primeiro e no segundo ano. No início desse ano, gente, no início de 2020, lá em fevereiro, nós começamos a apostila 1, trabalhando um tema que a maioria estudou lá no primeiro ano, que é o tema bioquímica celular. E aí, naquele momento, nós falamos de água, de sais, de carboidrato, de lipídio, de proteína, enzima, DNA, RNA. Já falamos muita coisa ao longo desse período. E depois que eu terminei o assunto bioquímica celular, nós começamos a discutir o tema ecologia. Eu garanto a vocês, gente, que há uma probabilidade muito, mas muito alta de vocês encontrarem na prova do Enem, seja em que período que ela aconteça, uma probabilidade muito alta de vocês se depararem com questões de carboidrato, de lipídio, da parte de colesterol, de DNA, de RNA e principalmente ecologia, que é um dos temas mais cobrados historicamente pela prova do Enem. Então é válido a gente aqui, ao longo dessas aulas, relembrarmos, revisarmos alguns temas que nós começamos lá atrás, em fevereiro, e que vamos continuar aí por alguns meses, por algumas semanas no segundo semestre. Então, o que eu fiz para a gente dar uma dinamizada nessa aula, para não deixá-la tão maçante, tão cansativa, né, já por ser um conteúdo revisional, eu resolvi, ao longo dessas 2 semanas, dividir a revisão em 2 partes, em 2 metades. Nesse primeiro momento, nós vamos falar daquelas primeiras matérias. Hoje eu vou relembrar com vocês água, sais, carboidrato e lipídio. Se der tempo, a gente fala de proteína. Na próxima semana, a gente fala de enzimas, DNA, RNA e ecologia. Para tentar deixar mais evidente, mais escancarado a vocês a importância que esse tema que nós estamos trabalhando tem para a prova,
Eu vou explicar o conteúdo, eu vou reexplicar a matéria e vou, ao final dessa aula, gente, resolver com vocês algumas questões. Uma do Enem, uma de um vestibular tradicional, já que no terceiro ano eu tenho múltiplos focos de atuação no vestibular, né? Uma boa parte, a maioria, de fato, tem como norte orientador o Enem, mas outros aí vão para os vestibulares tradicionais. Então, para atender todo mundo, no final nós vamos resolver umas 4 ou 5 questões, provavelmente questões que vocês já até se depararam em avaliações que vocês fizeram aí, de provas nossas, de simulados, mas que não tivemos oportunidade ainda de comentar essas questões em sala. Então, aqui hoje, nessa aula revisional, nós vamos, de maneira muito, eu vou tentar ser o mais objetivo, o mais breve possível. Eu sei que é uma aula mais cansativa, a aula de revisão, principalmente porque nós não estamos com contato direto, não é a aula presencial, isso talvez a deixe ainda mais maçante, e o quanto antes a gente terminar isso, ótimo. Então, assim que eu relembrar com vocês água, sal, carboidrato, lipídio e provavelmente proteína, a gente resolve as questões, encerra a aula. É bem provável que essa aula hoje, ela termine até um pouquinho antes do que a gente vinha terminando as aulas anteriores, para vocês darem uma respirada, que ninguém aguenta também ficar aí 6 horários, né, escutando matéria revisional, a gente poder adiantando isso aí. Pois bem, vamos lá começar essa história. Gente, sempre, se vocês tiverem dúvida, estejam sempre à vontade para ativar o microfone. Ative o microfone aí, por favor, mande a dúvida, quem não quiser, vai no chat aí, mas pelo microfone eu acho mais didático, né? Na hora a dúvida, na hora a gente vai solucionando as coisas, né? Quem não quiser, vai no chat, de vez em quando eu volto aqui para olhar isso aí. Queria, antes de apresentar para vocês a aula de revisão, queria comentar uma coisinha. Na terça-feira passada, gente, depois que eu tive a aula com vocês, depois da cara que acaba essa aula aqui, eu tenho aula no segundo ano. E no segundo ano, na semana passada, durante a aula, houve uma oscilação da internet e eu perdi o sinal com os meninos por um instante. Aí eu tive que recomeçar a aula. Eu estou aqui com um grupo de vocês aberto, né, o grupo do WhatsApp. Não estou usando o Wi-Fi aqui de casa, no celular. Se porventura der uma oscilada e a internet cair, vocês me avisem lá, por favor, que eu mando outro link e a gente recomeça. Eu só tive esse inconveniente na terça-feira. Depois disso, na quarta-feira, eu dei aula em outra escola. Na quinta-feira, eu dei aula em outra escola. Na sexta, aqui no pré-vestibular, tudo aqui de casa. E não tivemos nenhum contratempo, nenhum inconveniente com a estabilidade da internet. Tomara que a gente não tenha esses empecilhos durante a aula, mas já deixando previamente avisado, se isso acontecer, por favor, me avisa lá no grupo, para a gente tão logo retomar, e antes a gente recomeçar, a gente termina essa história, fica livre disso aqui hoje. Vamos lá. Só apresentar para vocês aqui, rapidinho. Esse slide, galera, eu nem mandei lá no Classroom por ser uma matéria de revisão. Diferente do que eu fiz nas semanas anteriores, em que eu postava um dia de antecedência o material, esse eu nem postei lá por ser uma matéria revisional. Eu acredito que tudo que vai ser projetado aqui, quem anota o conteúdo, obviamente, tem em seu caderno. Agora, se você achar melhor, né, ao final dessa aula, se você achar que deva ter esse slide, que deva ter um material mais resumido, mais sucinto aí do conteúdo, eu,
posso mandar para vocês. É só vocês me cobrarem que eu mando lá no Classroom. Só não mandei por ser um conteúdo que vocês já têm anotado. Então, gente, pega o caderno seus, voltem lá atrás à nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro lá em fevereiro, que nós vamos relembrar alguns pontos. É óbvio, gente, que em um horário e meio, eu não tenho condições de revisar com rigor máximo de detalhes aquilo que nós demoramos, sei lá, 5 meses, 6 meses para passar em sala. Então, o que vai ser projetado aí para vocês é o principal ponto de cada conteúdo trabalhado. É aquela parte da matéria que, ao final do conteúdo, eu que estudei, eu devo entender bem para ter condição de fazer provas, de resolver questões acerca desse conteúdo. Por exemplo, de água. Sobre água, gente, eu preciso entender algumas coisinhas. Vamos lá, vamos relembrando alguns pontos. Primeiro, que água é o componente inorgânico mais abundante em uma célula. Mais ou menos 75% de uma célula é formado por água. A cada 100 moléculas existentes em uma célula, mais ou menos 75 correspondem à molécula de água. E por que minha célula tem tanta água, Júlio? É porque todas as reações químicas ocorrem em meio aquoso. Falando de reações celulares, todas dependem direta ou indiretamente da água para a sua execução. Colocando um pouquinho de química aqui, algo muito básico, vocês sabem desde sempre. A molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando o átomo de oxigênio se liga ao de hidrogênio, eles começam, entre aspas, a brigar pelo par de elétrons. O oxigênio puxa o elétron para si, o hidrogênio puxa o elétron para si, como se fosse um cabo de guerra mesmo. Só que o oxigênio puxa o elétron com uma força muito maior do que o hidrogênio faz. Quimicamente falando, eu digo que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ou seja, o átomo de oxigênio atrai o elétron para próximo de si com uma força muito maior. Então, tentem visualizar o que eu estou falando. Átomos de hidrogênio ligando-se ao oxigênio para formar a molécula de água. Durante essa ligação química, eles começam a, entre aspas, disputar o par de elétron. Hidrogênio puxa para ele, oxigênio puxa para ele. Só que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ganha essa disputa, deixando a nuvem eletrônica mais próxima de si. Tendo o elétron uma carga negativa, aquele excesso de elétron ao redor do oxigênio o deixa parcialmente negativado. O hidrogênio que perdeu, entre aspas, o elétron, fica parcialmente positivado. Se você olhar para essa imagem que é projetada para você, você vai perceber que ao redor do átomo de oxigênio eu tenho um predomínio de carga negativa, ao redor do átomo de hidrogênio há um predomínio de carga positiva. Quando isso acontece, eu digo que a molécula é polar. Polar porque ela tem 2 polos bem diferentes. O oxigênio é o polo negativo, o hidrogênio é o polo positivo. Isso faz muito sentido aqui agora. Quando uma molécula de água aproxima-se da outra, gente, o lado negativo de uma molécula atrai o lado positivo de outra. É essa atração eletrostática, é essa atração entre o lado negativo de um e o lado positivo de outro que faz com que 2 moléculas da água estejam fortemente unidas. A união química entre 2 moléculas de água eu chamo de ligação de hidrogênio. É uma das ligações intermoleculares mais fortes que existe. Nessa ligação, é uma ligação de atração elétrica, em que o lado negativo de uma molécula atrai o lado positivo de outra. Então, o que faz uma molécula da água ligar-se à outra é o que os químicos chamam de ligação de hidrogênio. E é isso aí, galera, que mais nos interessa para entender
os 2 próximos slides sobre água. Todas as propriedades da água, todas as funções que a água tem no corpo humano e nos seres vivos são diretamente relacionados à sua ligação de hidrogênio. Por exemplo, existe uma propriedade da água chamada coesão. Coesão nada mais é do que o fato de as moléculas da água estarem muito unidas. O que mantém a molécula da água muito unida é exatamente a ligação de hidrogênio. E eu começo a entender que essa união é muito forte quando eu percebo essa imagem à esquerda aí. Reparem que em alguns ecossistemas, alguns animais conseguem literalmente andar sobre a água. E aí mostra a imagem, né, de uma artrópode deslocando-se sobre a água, e isso é facilmente explicável pela física. Primeiro ponto, esse animal, esse artrópode, ele tem uma massa muito baixa. É um animal muito leve. E segundo, quando uma molécula da água se une a outra, cria uma película na água que eu chamo de tensão superficial. Então, somado essa película que é criada na superfície da água, pela união mesmo química, pelo fato das moléculas da água estarem bem unidas, né, somado ao baixo peso do animal, permite que alguns indivíduos consigam locomover sobre a água. Outra característica, outra propriedade da água é a adesão. A adesão é a capacidade da água reagir com outros componentes polares. Qualquer outra molécula na natureza que, tal qual a água, apresente aqueles polos positivo e negativo, vai ter uma capacidade considerável de misturar com a água. Por exemplo, o álcool. Se eu pegar esse copo, colocar álcool, que eu tenho aqui dentro, depois eu colocar água e mexer, eu não consigo separar a olho nu o que é água do que é álcool. As duas moléculas, por serem polares, por terem regiões polares, misturam, interagem muito bem. Então, coesão é a molécula da água bem grudadinha. A adesão é a capacidade que a água tem de interagir com demais compostos polares. Outro muito importante para as provas, gente, outra propriedade da água é a capilaridade. Capilaridade é a tendência que a água tem de subir em tubos finos. Olha só a imagem que aparece para vocês aí. Se eu pegar um recipiente com água, colocar dentro dele 2 tubos de espessuras diferentes, um bem grosso e um bem fininho, quando eu olhar a posição da água no tubo, eu vou perceber que quanto mais fino é o tubo, maior é a ascensão da coluna d'água. A água tende a subir quanto mais fino é o tubo. Tá, Júnior, o que isso tem a ver com nossos seres vivos? Dentro da planta, gente, existe um cano bem fino, bem delgado, chamado xilema. O xilema, por ser bem fininho, quando a água entra na planta pela raiz e cai no xilema, por capilaridade, a água já começa a subir no vegetal. A planta tem um probleminha de fábrica, que é o fato de a planta não ter bomba, não ter coração, não ter nada para bombear essa água da raiz lá embaixo até a folha lá em cima. Então, um dos fatores que ajuda a planta a lutar contra a gravidade é esse fenômeno da capilaridade. É a tendência que a água tem de subir em tubos finos. Dentro da planta tem um tubo bem fininho, chamado xilema. Quando a água entra na raiz e cai no xilema, por capilaridade, ela começa a ascender lá no vegetal. As 2 últimas propriedades da água, para a gente encerrar o tema água e passar para frente. Calor específico e calor de vaporização. Calor específico, gente, tem um conceito muito técnico lá na física, que é o seguinte: calor específico é a quantidade de energia, de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. É claro que falando assim é difícil entender essa história. Se eu tentar traduzir para vocês, calor específico é a quantidade de calor necessário para esquentar a água.
A água tem altíssimo calor específico. Como assim, Jean? Se eu pegar duas vasilhas, gente, uma eu colocar água, outra eu colocar álcool e aquecer as duas vasilhas, se eu pegar um termômetro e colocar na água e no álcool, eu vou perceber que a temperatura do álcool sobe muito mais rápido do que a temperatura da água. A água precisa de muito mais calor para poder aquecer. Então, o calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de uma substância. A água tem altíssimo calor específico. Se eu colocar uma água e um álcool para serem aquecidos, o álcool esquenta muito mais rápido do que a água, porque a água tem um calor específico muito maior do que o álcool. E qual é a importância disso para nós? Evitar oscilação de temperatura no corpo. Por exemplo, quando eu faço uma atividade física, quando a pessoa faz uma caminhada, joga bola, vai à academia, a atividade física, a contração muscular produz e libera muito calor. Para evitar que o meu corpo entre em superaquecimento, o excesso de água no meu corpo, por ter alto calor específico, evita que a temperatura suba numa velocidade muito alta, causando desnaturação proteica. Então, a temperatura do meu corpo, por mais intenso que seja a atividade física, ela vai subindo gradativamente. O fato de ela subir devagar evita desnaturar proteínas e enzimas do meu corpo. E uma última propriedade da água é o calor de vaporização. Olha aqui no esqueminha onde vai passar a setinha aí, ó. Vaporização, gente, é na química a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Vaporização é a substância passar do estado líquido para o estado gasoso. A água tem altíssimo calor de vaporização. Ou seja, é necessário muito calor para a água evaporar. Para a água ferver, eu tenho que fornecer muito calor, muita energia àquela água. Qual que é a importância disso para nós? Isso ajuda a reduzir a temperatura corporal. Qual que é o funcionamento básico do suor, gente? Quando alguém faz uma atividade física, ele produz calor. Como funciona o suor? A glândula sudorípara enche de água o seu interior. O que a água faz? Pega o calor do meu corpo para evaporar. Quando a água evapora, ela leva consigo calor e assim eu vou refrigerando o corpo do indivíduo. Toda atividade física produz calor. Esse calor tem que ser dissipado. Se ele ficar retido no meu corpo, ele pode desnaturar minhas proteínas. Onde que entra o suor nessa história? O suor pega o calor do meu corpo, a água na glândula sudorípara pega o calor do corpo e evapora. Ao evaporar, ela leva consigo calor, ajudando a reduzir a temperatura corporal. Esse tema água, gente, é muito batido de prova. Volta e meia aparece aí na prova do Enem. Então é importante eu carregar comigo algumas coisinhas acerca do assunto água. O que eu, aluno que estudei água, eu preciso entender para fazer uma prova do Enem, para resolver uma questão de um vestibular tradicional. Basicamente, em biologia, entender as propriedades da água. Entender o que é coesão, o que é adesão, o que é capilaridade, o que é calor específico, calor de vaporização, e poder aplicar isso em nós, seres vivos. Então, um assunto bem tranquilo, bem fácil de ser entendido, e é válido a gente relembrá-lo aqui. Seguindo aí o ano, gente, na segunda, terceira semana de aula, nós começamos a falar de um outro conteúdo que é sais minerais. Sais minerais, gente, são moléculas que regulam o funcionamento geral do meu corpo. E aqui, gente, infelizmente, é decorado. Não tem muito o que ficar rodeando essa história aqui, não. Eu tenho que conhecer os principais sais minerais do corpo humano e entender as funções dele no nosso corpo. Vamos começar pelo cálcio, aí no cantinho,
né, superior esquerdo do slide. Ó. Cálcio é um íon que está envolvido com a dureza, com a rigidez de osso e de dente. O osso, o dente são duros porque eles levam cálcio em sua composição. O cálcio está presente na casca do ovo dos animais que o produzem, da galinha, da tartaruga, da cobra, do ornitorrinco. Toda essa galera que bota, aquela casca do ovo leva cálcio em sua composição. Cálcio é imprescindível para a coagulação sanguínea. Para o sangue coagular, para estancar um sangramento, é necessário cálcio. Para o músculo contrair, não sei se vocês já viram a histologia lá com o Márcio Léo, dentro do músculo, gente, tem duas proteínas chamadas actina e miosina. Quando o músculo vai contrair, a actina desliza sobre miosina. Só que para uma fibra deslizar sobre a outra e o músculo contrair, é necessário o íon cálcio, que também é importante na condução do impulso nervoso. Por exemplo, encostei o dedo na panela quente. Neurônios da ponta do dedo capturam a informação de que o dedo está queimando. Essa informação é passada neurônio a neurônio até chegar ao meu cérebro e até chegar à minha medula. Quem permite que a informação seja passada de um neurônio para o outro em direção ao sistema nervoso central é o íon cálcio. Inclusive, a maioria dos anestésicos locais atuam exatamente destruindo cálcio no neurônio. Sem cálcio, o neurônio não passa a informação à frente, que não chega ao cérebro, e eu nunca vou ter aquela sensação consciente da dor. O ferro, gente, por sua vez, é um íon que entra na composição da hemoglobina. Lembrem que hemoglobina é uma proteína que transporta gás e oxigênio no sangue. No meio da hemoglobina tem um átomo de ferro. O gás oxigênio liga-se exatamente a esse íon ferro. Não por acaso existe uma doença chamada anemia ferropriva, em que a pessoa, ao ser privada do sal mineral ferro, tem uma deficiência no transporte de oxigênio. É por isso que o cara anímico queixa de muita falta de ar, cansaço, fadiga, dor no corpo, porque sem ferro o transporte de gás e oxigênio no sangue cai drasticamente. O ferro eu também encontro na mioglobina. Mioglobina é uma proteína que armazena ferro no músculo, ou melhor, que armazena oxigênio, no músculo. Né? Para o meu músculo contrair, ele prefere contrair na presença do oxigênio. Por isso, dentro do músculo, tem uma proteína chamada mioglobina, que é um depósito, uma reserva de oxigênio. Na hora que o músculo vai contrair, a mioglobina fornece oxigênio lá para o músculo. E o citocromo são moléculas lá da cadeia respiratória da mitocôndria que transporta elétrons. Todos esses citocromos levam ferro na sua composição. Outro íon importante é o cloro. Qual que é a função mais relevante do cloro? O cloro é um dos principais componentes do suco gástrico. Lembra das aulas de fisiologia com Márcio? Que o suco gástrico é um conjunto de substâncias produzidas pelo estômago. Um dos principais componentes do suco gástrico é o HCl, é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, obviamente, leva cloro na sua composição. O magnésio, gente, é um íon que entra na composição do ribossomo. Ribossomo é um organelo envolvido com a síntese proteica. Para que haja produção de proteína, é necessário o ribossomo. E para o ribossomo poder atuar, é necessário o magnésio. Para as plantas, o magnésio entra na composição da clorofila. Quando a planta é colocada em um solo pobre em magnésio, a sua folha adquire uma cor amarelada. É a clorofila que deixa a folha do vegetal com aspecto verde. Quando
A planta é colocada em um solo pobre em magnésio, ela para de produzir a clorofila. Sem clorofila, a folha adquire um aspecto amarelado, a planta diminui a captura de luz e tem todo o seu crescimento interferido pela carência de magnésio e clorofila. O iodo, também da matéria de Março, da fisiologia humana, o iodo entra na composição dos hormônios da tireoide. A tireoide, gente, é uma glândula situada bem aqui no meio do pescoço. Ela produz dois hormônios, chamados T3 e T4. Esses dois hormônios, T3 e T4, levam iodo na sua composição. Se a pessoa é privada do elemento iodo, sem iodo, ela tem uma deficiência na produção dos hormônios T3 e T4. É por isso que o iodo é acrescentado ao sal de cozinha. Se você ler o rótulo do sal de cozinha, lá vem escrito sal iodado, ou seja, um sal que foi acrescido iodo para prevenir esses problemas hormonais da carência de T3 e T4. Penúltimo aqui, ó, o flúor. O flúor, galera, é um íon que gruda no dente e aumenta a resistência do dente, prevenindo contra a cárie. Né, o flúor, ao ligar-se ao esmalte dentário, dificulta que a bactéria da cárie promova um dano à estrutura do dente, causando a cárie propriamente dito. Por isso que no creme dental, há o acréscimo ao suplemento de flúor, para aumentar a proteção à resistência do esmalte dentário. E os últimos aí, sódio e potássio, gente, estão envolvidos na formação do impulso nervoso. Quando eu encosto o dedo na panela quente, o neurônio da ponta do dedo captura a informação de que o dedo está queimando. Surge, então, uma corrente elétrica nesse neurônio, que vai passando neurônio a neurônio até chegar ao meu cérebro e à minha medula. Quem forma essa corrente elétrica no meu neurônio são os íons sódio e potássio. Ao trocarem de local na membrana, cria-se uma corrente elétrica no neurônio chamado impulso nervoso. Claro que vocês estudam isso com muito detalhe lá em tecido nervoso, lá em sistema nervoso. Aqui na aula de sais minerais, só quero que vocês entendam que o sódio e potássio são os íons envolvidos na condução do impulso nervoso. O sódio está principalmente fora do neurônio, potássio está principalmente dentro do neurônio. Então percebam que por mais que eu tente rodear essa história, que eu tente trazer isso aí para o nosso cotidiano, isso aí é decorado. No final da aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões de água, de sais, de carboidrato e de lipídio, e vai ficar claro para vocês que as questões que cobram sais minerais são questões muito diretas, muito objetivas. A questão que é do aluno, se ele sabe qual o papel, qual a função de cada íon, de cada sal na fisiologia humana. Esses que eu coloquei nesse mapa mental, nesse resuminho aí para vocês, são os mais cobrados, são os que mais aparecem nas provas. Então, entendê-los já é meio caminho andado para resolver questões de sais minerais. Vou ver aqui se tem dúvida ali, acho que não. Vou comentar aqui agora, gente, vou relembrar com vocês, né, mais um mapinha mental aí, mais um resumo sobre carboidrato. Eu vou comentar sobre carboidrato, daí a gente faz aquela parada, né, ao final do horário, dá uma levantada, dá uma respirada, vai lá, bebe água, e eu volto para a gente terminar falando de lipídio e resolvendo 3 ou 4 questões que eu coloquei aqui no final, para a gente terminar essa primeira semana de revisão falando de água, sal, carboidrato e lipídio. Então, aqui eu tenho muitas coisas importantes para comentar com vocês, que eu queria que vocês lembrassem, que eu queria juntar com a matéria de Márcio Léo para a gente entender algumas coisinhas aqui, ó. Carboidrato, galera, é uma molécula que é também chamada açúcar, glicídio
ou hidrato de carbono. Então, glicídio, açúcar, hidrato de carbono e carboidrato são nomes diferentes que dizem respeito a uma mesma molécula, a uma mesma estrutura. Para ser chamado quimicamente ou biologicamente de carboidrato, a molécula deve apresentar os grupos orgânicos aldeído e ou cetona. Para ser chamado de carboidrato, obrigatoriamente, a substância química tem que ter os grupos ou aldeído e ou cetona. Carboidrato, gente, ele é considerado uma das moléculas mais importantes para a fisiologia humana. Coloquei aqui no cantinho, nessa prancheta para vocês, as funções dos carboidratos. Primeira e mais gritante função de um carboidrato, função energética. Talvez o mais famoso carboidrato que exista seja a glicose. A glicose, gente, é fonte primária, é fonte imediata de energia para a nossa célula. Assim como a televisão, uma geladeira, um ar-condicionado precisam de energia para funcionar, meu corpo, minha célula também precisa. E de onde que minha célula retira energia? Basicamente quebrando glicose. Então, a maior e mais relevante função de um carboidrato é fornecer energia para o funcionamento celular. Quase todo o trabalho de uma célula depende de energia. E a fonte primária, a fonte imediata de energia é o carboidrato. É por isso que o carboidrato ele deve ser consumido previamente à execução de uma atividade. Um atleta profissional, um atleta de alto nível, como um maratonista, como um jogador de futebol, sempre antes da atividade física, gente, eles consomem uma quantidade altíssima de carboidrato. Mais ou menos 1h30, 2 horas antes da partida de futebol, o nutricionista do clube fornece ao jogador um monte de alimentos ricos em carboidratos. O pão, o bolo, o biscoito, o arroz, o macarrão, a bolacha. Esse carboidrato vai fornecer ao músculo do jogador a energia necessária para ele executar essa tarefa antes da atividade física. Além dessa função de energia, além dessa função de fornecer energia, os carboidratos têm função também de formar estruturas nos seres vivos. Por exemplo, na planta, ao redor da célula do vegetal, existe uma estrutura chamada parede celular. O esqueleto de uma barata está do lado de fora do corpo dela. Por isso ela é chamada de exoesqueleto. O esqueleto, que é uma estrutura do corpo da barata, é formado por um carboidrato. Então percebam que em alguns seres vivos, os carboidratos formam estruturas propriamente dito. Então eu digo que além da função energética, carboidrato tem função estrutural. Entenda a função estrutural como aquela função de formar estruturas no corpo de alguns seres vivos. Mas vamos para o que interessa aqui, que é a classificação. Olha só. A biologia, gente, divide os carboidratos em 3 grandes grupos: monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Monossacarídeo é todo carboidrato bem pequenininho, muito simples e muito solúvel em água. Dissolve facilmente na água. Os exemplos mais famosos são glicose, desoxirribose lá no DNA, ribose do RNA. Porque a glicose, gente, é a fonte imediata de energia para a minha célula? Porque a glicose é um carboidrato muito pequenininho e que dissolve facilmente na água. Como o meu sangue é formado majoritariamente por água, o tráfego, o transporte de glicose pelo sangue é muito rápido, em detrimento do lipídio. Como a gordura é apolar
e não mistura bem com a água, eu tenho muito mais dificuldade em transportar gordura do que carboidrato no corpo humano. Então, o carboidrato, a glicose, ela é fonte primária de energia devido às suas características químicas. Por ser muito solúvel em água, ela trafega bem no sangue, chega rápido à célula e por isso a célula logo a utiliza para produzir energia e realizar uma determinada função. Outro grupo de carboidrato é o grupo dos disacarídeos. O nome intuitivo disacarídeo é um carboidrato formado pela união de dois monossacarídeos. Dois açúcares menores, dois monossacarídeos se unem formando um disacarídeo. Vou dar exemplos aqui, ó. O açúcar de cozinha, aquele açúcar convencional, é chamado na biologia de sacarose. Esse açúcar de cozinha, essa sacarose, é formado por dois açúcares menores, glicose e frutose. Outro açúcar, outro disacarídeo, maltose. Maltose, gente, é um carboidrato que eu encontro no malte, na beterraba, na cenoura, eventualmente. Ele é formado por duas moléculas de glicose. Outro e mais famoso disacarídeo, lactose. A lactose é um carboidrato formado por dois açúcares menores, glicose e galactose. Onde que eu quero chegar com essa história? Onde que eu quero voltar a atenção aqui? Os disacarídeos, como são formados por dois açúcares, eles não conseguem entrar na minha célula. Para que a lactose, por exemplo, entre na célula, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser digerida. Quem faz isso no corpo humano é uma enzima chamada lactase. O problema é que existem pessoas que nascem ou perdem ao longo da vida a capacidade de produzir essa enzima lactase. Essa enzima, gente, eu a encontro no meu intestino. Todo mundo, em condições normais, produz a enzima lactase. Mas em algumas pessoas, a produção dessa enzima é deficiente. Quando o cara não produz a enzima lactase, ele desenvolve uma condição chamada intolerância à lactose. O intolerante à lactose é aquela pessoa que não produz a enzima lactase. Ou seja, quando ele ingere o leite, que é rico em lactose, esse carboidrato não é digerido e acumula no intestino. Qual que é o problema disso? Dentro do intestino está cheio de bactérias. As bactérias, ao degradarem a lactose, produzem um composto chamado ácido lático. Por ser ácido, ele irrita a parede do intestino e causa diarreia. Quem é intolerante à lactose, quando ingere leite ou seus derivados, pode ter diarreia. Por que a pessoa pode ter diarreia? Porque a lactose que não foi digerida acumula no intestino. Bactérias que ali residem, ao degradá-la, acabam produzindo um composto chamado ácido lático. Por ser ácido, ele irrita a parede intestinal, podendo causar diarreia. Olha outro sintoma de quem é intolerante e queixa quando ingere o leite ou derivado. Aumento da produção de gases, estufamento abdominal, aumento aí de cólica. Isso acontece porque, ao degradar a lactose, além de produzir ácido lático, a bactéria produz também CO2. O CO2 acumula no intestino da pessoa, começa a comprimir terminações nervosas, causando muita dor, causando muita cólica. Então, a prova do Enem, gente, adora juntar o assunto carboidrato com sistema digestório. O que de carboidrato é cobrado de vocês na prova do Enem? É saber que a lactose, que é o açúcar do leite, é um carboidrato. É um disacarídeo formado pela união desses dois açúcares menores, glicose e galactose. Lá da matéria de março, de fisiologia humana, é cobrado de vocês que no meu intestino tem uma enzima chamada lactase que digere esse carboidrato. O problema é que algumas pessoas não produzem essa enzima. Quando o cara não produz a lactase, ele torna-se intolerante à lactose.
Quando ingere, então, leite ou derivados, a pessoa tem uma série de contratempos em decorrência da degradação da lactose por bactérias intestinais. Então, um ponto que eu acho muito válido a gente relembrar aqui. Último grupo de carboidrato, gente, é o grupo dos polissacarídeos. O nome é bem sugestivo. Polissacarídeo é um carboidrato formado pela união de vários açúcares menores. Vários monossacarídeos se unem formando polissacarídeo. Os mais importantes são amido, glicogênio, celulose e quitina. Esses 4 primeiros aí são os mais importantes. Amido é um carboidrato que é reserva de comida para a planta. Amido é um estoque de alimento para o vegetal. Glicogênio é um estoque de comida para nós animais. Nós armazenamos comida na forma de glicogênio. Planta armazena comida na forma de amido. Celulose é um carboidrato estrutural, ou seja, ele forma uma estrutura lá na planta chamada parede celular. E quitina forma parede celular de fungo e o exoesqueleto de artrópode. Quando a pessoa pisa na barata e faz aquele barulho é o esqueleto da barata quebrando-se para protegê-la. Diferente de eu humano, que tem um esqueleto dentro do corpo, na barata o esqueleto está fora do corpo. Esse esqueleto fora do corpo eu chamo de exoesqueleto. Diferente de nós humanos, que temos um esqueleto formado de cálcio, na barata ele é formado de um açúcar bem duro, chamado quitina. Quando a pessoa pisa lá na barata e faz aquele barulho é o escudo, é a capa protetora, que é o exoesqueleto, quebrando, mesmo para proteger a barata de agressões aí do ambiente. Então, o aluno que estudou carboidrato, o que ele tem que entender? Que carboidrato é fonte primária de energia e que é dividido em 3 grupos. Monossacarídeos são carboidratos bem pequenininhos. Glicose é o exemplo mais famoso. Disacarídeo é um açúcar formado pela união de 2 carboidratos menores. Exemplo mais famoso é a lactose, e aí eu já tenho que traçar uma relação com a intolerância à lactose. E os polissacarídeos são açúcares maiores, são açúcares enormes, formados pela união de vários carboidratos pequenos. Amido, glicogênio, celulose e quitina são os mais importantes aqui. Para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou falar de lipídio. Mas para a gente dar uma arejada aqui na cabeça e ali eu completar meu copinho com água, eu vou dar 2 minutinhos, vocês darem uma respirada aí também. Aí eu volto para a gente falar de lipídio, é bem rapidinho, né? 10, 15 minutinhos a gente fala de lipídio e eu encerro falando resolvendo com vocês 3 ou 4 questões. Matheus, boa pergunta, ó. Oligosacarídeo, Mateusão, é um termo genérico para todo carboidrato formado por poucos açúcares. Por exemplo, monossacarídeo é um carboidrato único, simples. Polissacarídeo é um açúcar formado por 10 açúcares menores. Entre 1 e 10, eu chamo de oligosacarídeo. Vou tentar clarear um pouquinho mais aqui para você. Monossacarídeo é um carboidrato simples, só tem uma molécula em sua composição. Polissacarídeo é um carboidrato formado pela união de 10 açúcares menores. Todo açúcar que tem em sua composição de 2 a 9 monossacarídeos, eu chamo de oligosacarídeo. Oligo quer dizer pouco. O exemplo mais famoso de oligosacarídeo é o disacarídeo. Então, oligosacarídeo é um carboidrato formado por poucos açúcares menores. Dos mais importantes oligosacarídeo que existe é o disacarídeo.
Vê se deu para entender aí, mais ou menos. Então, gente, enquanto eu vou encher ali um copo com água, 3 minutinhos, ao tempo de, como hoje é dia de sofrer, né? Hoje é dia da sofrência. Vai vendo Gustavo Mioto aí, por enquanto. Pera aí, rapidinho. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar na metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar. Já tenho meu perdão, tá esperando que só quero que você seja feliz com você em mim. E quando a saudade for dormir com você em mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com você em mim. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar. Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando der saudade for dormir com você em mim. E quando perceber que eu não tô e não vai achar um outro amor, vai ter que aceitar que é assim com você em mim. Entendeu aí, Mateusão? Show de bola então, meu velho. Tendo dúvida, vai mandando aí, viu? Galerinha, então, vamos lá. Só ver uma coisinha aqui. Então, para a gente terminar essa aula hoje, né, para a gente terminar essa primeira parte aqui da revisão, eu vou relembrar com vocês, essa aqui eu vou tentar ser ainda mais direto, mais objetivo, para a gente relembrar os principais pontos de lipídio. Né? Talvez, gente, de tudo que falamos até aqui, da revisão, talvez lipídio seja o que tem maior probabilidade de aparecer para vocês na prova do Enem. Principalmente um tipo de lipídio que é o colesterol. Mas, antes de chegar em colesterol, vamos relembrar algumas coisinhas. Primeiro ponto, para uma molécula ser chamada de lipídio, ela deve apresentar como característica mais marcante o fato de ser apolar.
Apolar, gente, é uma molécula ou diz respeito ao fato de o lipídio ter baixíssima solubilidade em água. Lembrem que no início da aula de hoje eu comentei com vocês que na molécula de água os átomos meio que brigam pelo par de elétrons, o que acaba criando polos diferentes na estrutura da molécula da água. No lipídio, isso não acontece. Quando eu analiso a molécula de lipídio, eu não encontro esses polos diferentes. Como não existem esses polos lá no lipídio, eu digo que o lipídio é uma molécula apolar. Então, mais importante característica de lipídio é ter baixíssima solubilidade em água. E isso é muito evidente nessa imagem aqui. Se eu pegar um recipiente, colocar água e óleo, eles não interagem muito bem. Falta uma afinidade química entre eles, o que faz com que lipídio não interaja bem com a água. Embora não misture bem com água, os lipídios são muito solúveis em outros componentes, como éter, clorofórmio, benzeno. Então, para uma molécula ser chamada de lipídio, ela deve apresentar baixa solubilidade em água e altíssima solubilidade em éter, clorofórmio e benzeno. Frescuras da química à parte, o que nos interessa aqui? A biologia, gente, ela divide os lipídios em 4 ou 5 grupos. Um dos mais importantes é esse aí. É o grupo dos triglicerídeos. Triglicerídeo, gente, é um tipo de lipídio que eu tenho como representante o óleo e a gordura. O triglicerídeo, ele é assim chamado, olha onde a setinha do mouse vai passar lá, porque ele é formado por um álcool chamado glicerol, ligado a 3 cadeias de ácido graxo. O ácido graxo, gente, é na prática uma longa cadeia de carbono e hidrogênio. Então, triglicerídeo, assim chamado, porque eu tenho 3 moléculas de ácido graxo ligado a um álcool chamado glicerol. Na prática, na natureza, eu encontro 2 tipos de triglicerídeo, gordura e óleo. Embora algumas pessoas utilizem essas expressões como sinônimas, para a biologia, gordura é uma coisa, óleo é outra totalmente diferente. Gordura, gente, é uma molécula sólida à temperatura ambiente. Se eu pegar a manteiga como exemplo de gordura, ela tem um aspecto cremoso, ela tem um aspecto pastoso. Óleo é uma molécula líquida à temperatura ambiente. Se eu pegar o óleo de girassol, que eu uso para fritar a batata, por exemplo, de maneira bem nítida, ele é líquido à temperatura ambiente. Então, a primeira diferença é o estado físico. Gordura é sólido, óleo é líquido. Segunda diferença, gordura é uma molécula predominantemente saturada. Saturado, lá da química orgânica, é quando eu tenho só ligações simples entre os átomos de carbono. Na gordura, predomina as ligações simples entre o átomo de carbono. O óleo, por sua vez, é insaturado. Insaturado na química orgânica é quando eu tenho ligações duplas e ou triplas entre os átomos de carbono. Então, outra diferença entre óleo e gordura é a estrutura química. Gordura predomina ligações simples entre carbono, óleo predomina ligações duplas e ou triplas. E uma última diferença, gordura é de origem animal. Basicamente, quem tem gordura somos nós animais e quem tem óleo é a planta. Então, eu preciso entender que, embora usado como sinônimos, para a biologia, gordura e óleo são moléculas diferentes. São exemplos de triglicerídeos, mas com características físico-químicas bem diferentes. Outro tipo de lipídio, esse aqui aparece muito também na prova do Enem, é a cera. Cera, gente, é um tipo de lipídio que na natureza tem um monte de funções. Por exemplo, lá nas abelhas, lá na colmeia, o favo do mel é produzido por cera. Favo do mel, gente, é aquele losango
onde a abelha armazena o mel. Né? Onde a abelha deposita o mel, eu chamo de favo. As paredes do favo de mel é formado por uma cera. Né? A abelha operária coleta essa cera lá na planta, molda essa cera e a utiliza para construir o favo do mel, que é um depósito onde ela vai armazenar o mel. Para nós humanos, a cera é de extrema importância na proteção do ouvido. O pavilhão auditivo é um buraco por onde entra a onda sonora. Só que você vai concordar comigo que esse mesmo buraco onde entra a onda sonora, como mostra bem nessa imagem aqui, poderia entrar uma grande quantidade de micro-organismos. Para evitar que o ouvido seja uma área de fácil entrada de micro-organismos no meu corpo, as próprias células do ouvido produzem um lipídio, produzem uma cera grudenta, gelatinosa, que vai aderir-se a impurezas e micro-organismos, evitando que o ouvido seja uma área de livre acesso de micro-organismos ao meu corpo. Então, para nós, a cera tem uma relevante função de proteção. Para a planta, gente, a cera é muito importante em diminuir a perda de água para o ambiente. Se você olhar na imagem aqui, ó, essa imagem é a imagem de uma folha. É como se eu estivesse mostrando a folha de lado para vocês. Vocês estão com a visão lateral de uma folha. Se você perceber, na parte superior da folha, tem uma palavrinha escrita cutícula. Cutícula é a mesma coisa de cera. Então, as plantas depositam sobre a sua folha uma grossa camada de cera. Qual que é a importância disso? Cera é lipídio, lipídio é apolar e não interage bem com a água. Essa camada de cera sobre a folha dificulta que a água que está dentro do vegetal seja perdida para o ambiente. Então, plantas de ambiente seco, cerrado, deserto, caatinga, todas essas plantas enchem a sua folha de cera no intuito de diminuir a perda de água para o ambiente. O que explica isso? Cera é um lipídio, lipídio é apolar, não mistura bem com a água. Essa camada, então, de cera sobre a folha limita a perda de água para o ambiente. Outro tipo de lipídio, gente, é o carotenoide. Carotenoide é um lipídio que auxilia a planta na captura de luz durante o processo fotossintetizante. Os carotenoides são moléculas que atuam como microespelhos direcionando a luz para a clorofila. Então, a clorofila aí nessa imagem é o que está em verde, o carotenoide é o que está em amarelo. O carotenoide em amarelo, ele atua como um microespelho direcionando essa luz para a clorofila. Isso otimiza a captura de luz, melhorando muito o processo fotossintetizante. Para nós animais, para nós humanos, esses carotenoides são importantes porque eles dão origem à vitamina A. Existe um tipo de carotenoide chamado beta-caroteno que, quando ingerido pelo ser humano, no fígado é transformado em vitamina A. Então, alimentos que têm de cor alaranjado a vermelho são ricos em beta-caroteno. O morango, a melancia, beterraba, tudo isso é rico em beta-caroteno. Quando esse beta-caroteno é ingerido no corpo humano, ele é transformado em vitamina A. Então, para nós, ele é importante porque dá origem à vitamina A. Penúltimo tipo de lipídio, o fosfolipídio. Qual que é a única informação relevante sobre fosfolipídio? É vocês entenderem que ele entra na composição da membrana plasmática. O fosfolipídio é um tipo de lipídio que é o componente majoritário da minha membrana plasmática. Toda membrana plasmática de qualquer célula é formado por uma dupla camada de fosfolipídio, como aparece aí na imagem. E chegamos ao que mais nos interessa aqui, que é o colesterol. Toda vez, galera, que você ouve
ou que você lê alguma coisa sobre colesterol, talvez a primeira imagem que vem à sua mente é de doenças, infarto, AVC, problemas vasculares de natureza geral. Embora o colesterol seja visto como um vilão, ele é fundamental para a fisiologia humana. Então, eu que vou prestar a prova do Enem, eu tenho que chegar lá no dia da prova muito bem entendido quanto a esse primeiro tópico aí do slide. Qual que é o papel do colesterol no meu corpo? Será que é só causar infarto? Será que é só me trazer prejuízo? Não. O colesterol tem um monte de função. Primeira delas, ele dá origem à vitamina D. Na minha pele tem um derivado do colesterol que, quando entra em contato com raio ultravioleta, é transformado em vitamina D. O colesterol é matéria-prima para a produção dos sais biliares. Lembre das aulas de sistema digestório? Sal biliar vai facilitar a digestão da gordura. Para meu fígado produzir a bile, ele utiliza colesterol como matéria-prima e, principalmente, colesterol é indispensável na produção de hormônios, como os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona, outros hormônios chamados corticoides, como cortisol, a aldosterona. Então, todos esses hormônios listados aí só são produzidos na presença de colesterol. É muito comum na endocrinologia a pessoa ter variação desses hormônios por ter uma dieta alterada de colesterol, seja para mais, seja para menos. O colesterol do corpo humano, gente, o colesterol que eu encontro circulando nos meus vasos sanguíneos, ele pode ter duas origens, endógena e exógena. Olha só que curioso. Meu fígado é capaz de produzir uma quantidade significativa de colesterol. Meu corpo tem habilidade de produzir colesterol. Isso é só mais uma prova para a gente do quão relevante o colesterol é para nós. Então, se o meu corpo produz colesterol, isso deixa evidente que essa molécula é indispensável para a minha fisiologia. Então, essa origem endógena do colesterol é a capacidade que meu corpo tem, via fígado, de produzir tal molécula. A origem exógena do colesterol é quando a pessoa obtém o colesterol na dieta, obtém o colesterol na alimentação. Ingerindo alimentos de origem animal, preste atenção no que eu vou dizer, só tem colesterol animais. O colesterol está presente na membrana plasmática de animais. Então, tudo de origem animal que a pessoa ingere, o ovo, a carne, é rico em colesterol. Planta não tem colesterol. Não existe colesterol nos vegetais. Então, a gente chega ao supermercado, às vezes, e vê lá no óleo de soja, escrito 0% de colesterol. Para a biologia, isso é óbvio. Se o óleo é de soja, e soja, pelo óbvio da explicação, é uma planta, planta não tem colesterol. Então, não precisava daquele rótulo 0% de colesterol. Nada de origem vegetal, in natura, tem colesterol. Então, origem exógena é quando a pessoa ingere um alimento de origem animal e obtém a molécula de colesterol. Para encerrar essa história aqui, para encerrar a parte de colesterol, falta só falar do transporte de colesterol. Como o colesterol, gente, é uma molécula muito importante, seja para produzir a bile, para produzir vitamina D, para produzir hormônio, ela está transitando no meu corpo lá e cá a todo instante, a todo momento. Detalhe, esse colesterol, para que ele trafegue no meu corpo, para transportá-lo, ele precisa estar ligado a uma proteína. Não é difícil entender o que eu estou falando. Ó. O sangue é formado basicamente por água. Sendo o colesterol um lipídio, ele é apolar. Se ele é apolar, ele não interage muito bem com a água. Então, meu corpo tem uma certa dificuldade em transitar, em carregar colesterol no meu corpo. Para fazê-lo, meu corpo envolve o colesterol em proteínas.
esse complexo formado pelo colesterol, todo envolvido a proteína, eu chamo de lipoproteína. Preste bem atenção. No corpo humano, existem duas lipoproteínas, HDL e LDL. O HDL, gente, é uma lipoproteína que leva colesterol dos órgãos para o fígado. Pega colesterol dos meus órgãos e leva para o fígado pegar aquele colesterol, transformar em bile e eliminar junto com as fezes. Então, a todo momento, o meu fígado está pegando colesterol em excesso no corpo, levando para o fígado, transformando em sais biliares e eliminando junto com as fezes. Então, o HDL, por ser uma lipoproteína que leva colesterol para o fígado para eliminá-lo do corpo, ele é chamado popularmente de bom colesterol. Ele ajuda a reduzir o excesso de colesterol no corpo. Já o LDL é chamado de mau colesterol, porque ele pega o colesterol do fígado e leva para os órgãos. O fígado produz colesterol, mas ele tem que ir para a pele, tem que ir para o testículo produzir testosterona, para o ovário produzir estrógeno e progesterona. Então, o LDL é uma lipoproteína, é uma proteína que carrega o colesterol do fígado para os órgãos. Qual que é o inconveniente? Os vasos sanguíneos dos órgãos são bem fininhos. Pode acontecer de esse LDL grudar na parede do vaso sanguíneo, entupindo o vaso sanguíneo. Por isso ele é chamado de mau colesterol. Reparem que a molécula de colesterol é a mesma. A única coisa que muda é a direção do colesterol. O HDL pega dos órgãos, leva para o fígado, para ser eliminado junto com as fezes. O LDL pega do fígado e leva para os órgãos, para ser utilizado na produção de vitamina D, na produção de hormônios. O problema é que os vasos sanguíneos dos órgãos são tão finos que o LDL pode grudar na parede do vaso, causando obstrução. Por isso ele é chamado de mau colesterol. Lembra lá daquele macete horrível para lembrar qual que é bom e qual que é mau colesterol? HDL, os caras criaram uma expressão, hoje Deus livra. Então, o HDL é um bom colesterol. Até então, você está imune. Se você não mudar seu estilo de vida e continuar a ingerir muito colesterol, logo Deus leva. Então, HDL, hoje Deus livra, LDL, logo Deus leva. Né? Para lembrar qual que é bom e qual que é o mau colesterol. Eu vou deixar para falar de proteína na próxima aula. Eu vou resolver com vocês aqui 3 ou 4 questões para a gente entender como que esse tema é cobrado nas provas. Olha só, primeira questão, gente, acompanha aí, ó. Primeira questão trata do assunto água. Está querendo a alternativa correta sobre água. Letra A. A atividade metabólica de uma célula está diretamente relacionada à hidratação, já é verdadeiro. Quanto mais água no corpo, gente, maior é a atividade celular. Lembrem que todas as reações químicas acontecem em meio aquoso. Quanto mais água tem uma célula, maior é o seu metabolismo. É por isso que órgãos como cérebro, coração, são repletos de água. Tem muita água porque são órgãos de um metabolismo muito alto. E como reações químicas acontecem em meio aquoso, né, quanto mais água, maior é a atividade celular. Ó, as outras, a letra B. Seres aquáticos obtêm o oxigênio necessário à respiração a partir da molécula de água. O peixe, gente, não retira o átomo de oxigênio da água. Quando fala assim, ó, o peixe consome o oxigênio da água. Tem gente que acredita que o peixe vai lá na molécula de água e retira o átomo de oxigênio. Não é assim. O que o peixe consome é o gás oxigênio da atmosfera que dissolveu na água. Parte do gás oxigênio que está na atmosfera, o O2, entra na água e o peixe é capaz de utilizá-lo pela brânquia. Não é o átomo de oxigênio da molécula da água, mas sim o gás oxigênio que dissolveu na água. C. Seres terrestres não dependem de água para reprodução, respiração e metabolismo.
Água é importante para tudo, gente. O metabolismo, que é um conjunto de reações químicas que acontece na célula, é totalmente dependente de água. Letra D. Água só dissolve moléculas celulares, mas não participa da atividade metabólica. Tudo errado. A água é importante nas atividades metabólicas porque toda reação química ocorre em meio aquoso. Letra E. Água tem baixo calor específico. Comentamos lá atrás que água tem alto calor específico, o que ajuda a evitar variação de temperatura brusca no corpo humano. Olha essa aqui, gente, ó, de sais minerais. Uma questão para você associar uma coluna com a outra. Aí não tem muito o que rodear a história, não. Ó. Sequência numérica de cima para baixo é formação do tecido ósseo. Qual desses íons listados aí de 1 a 6 é o mais importante componente do osso? É o cálcio. O cálcio é o mais importante componente do osso. Então, o primeiro lá é número 4. Transporte de oxigênio. O íon envolvido no transporte de oxigênio, gente, é o ferro. É o ferro presente na hemoglobina que está envolvido com o transporte de gás e oxigênio. Então, eu já deduzo que a resposta é a letra C. Só começa com 4, letra A e letra C. Como o transporte de oxigênio está ligado ao ferro, que é o número 6, fica claro para mim, por eliminação, que a resposta é letra C. Assimilação de energia luminosa lá é o magnésio, que atua na clorofila, capturando a luz. Equilíbrio de água no corpo é o sódio, né? Sódio e potássio, está envolvido nisso aí. Transmissão do impulso nervoso, potássio junto com sódio, está ligado a essa história. Não tem outra maneira a não ser decorando essas funções aí. Uma de carboidrato. Falem um monte de coisa sobre carboidrato, mas só o finalzinho é que nos interessa, só as duas últimas linhas do enunciado. Os polissacarídeos são mais conhecidos são glicogênio, celulose, amido e quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, glicogênio. Gente, qual que é o papel de glicogênio? Glicogênio é uma reserva de comida para nós, animais. Então, o glicogênio tem função de reserva. Celulose tem função estrutural, forma uma estrutura na planta, que é a parede celular. Amido tem função de reserva lá na planta, um estoque de comida para a planta. E quitina tem função estrutural, forma a estrutura dos artrópodes, que é o exoesqueleto. Então, glicogênio, reserva, celulose estrutural, amido, reserva e quitina estrutural. Resposta, letra C. Bem direta, bem objetiva aí também. Vamos terminar isso aqui, então, fazendo uma de lipídio, clássica aí, colesterol. Quer saber a alternativa correta? Letra A. Na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem de sangue. Ô, gente, ó, se um cara, aqui no terceiro ano, depara com a alternativa dessa na prova e marca a letra A, sinceramente, pode desiludir com escola. Pode desiludir com biologia. Esse cara e escola, eles não combinam muito bem, não. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que o excesso de colesterol no vaso sanguíneo vai atrapalhar o transporte de sangue, vai entupir o vaso sanguíneo, não, como diz a letra A, aumentar a eficiência de passagem de sangue, pelo amor de Deus. Letra B. Colesterol participa da composição química das membranas das células animais, correto? Somente animal tem colesterol e é precursor, ou seja, dá origem a hormônios como testosterona e estrógeno, correto? É bem provável que seja a letra B a resposta. Vamos ver nas outras aí, ó. Letra C. Colesterol é encontrado em alimentos tanto de origem animal como vegetal. Errado. Só tem colesterol célula animal. Não existe colesterol em planta. D. Nas células vegetais, o excesso de colesterol já começou errado. Vegetal não tem colesterol. Confirma, então, para a gente que a resposta é mesmo letra B. Então, galerinha, a ideia dessa aula de hoje
era a gente relembrar algumas coisas da bioquímica que trabalhamos lá atrás, como água, sais, carboidratos, lipídios. Próxima aula nossa, próxima semana, eu vou falar de proteína, enzimas e ácidos nucleicos, resolver mais uma outra questão e a gente encerra essa parte revisional. Dúvidas quanto a isso? Acho que o assunto é bem tranquilo. Depois de Mateusão aí, manda um ok para mim, para deixar a sua presença. E por hoje, vocês estão liberados. Beijo, se cuidem, fiquem bem. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, meninos.